Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, do SEMEAC, mais uma vez com uma super aula para vocês da nossa formação geral básica. Olha que tema interessante: resistência negra e indígena contra a escravidão no Brasil. Ou você pensa que os indígenas e os africanos que vieram para o Brasil aceitaram de bom grado ser escravizados? Quem aceita isso de bom grado? Ninguém. Então, teve muita resistência, teve muita luta desses povos contra a escravidão que predominava no Brasil. E é sobre isso que eu quero levar você a expandir os seus conhecimentos nesta tarde. Vem comigo, olha só. Vamos caminhar hoje por uma jornada pela luta heróica dos povos originários, que são os povos indígenas e africanos, contra a opressão colonial no Brasil. Vamos revelar aqui estratégias, resistências que moldaram a nossa história e a nossa identidade nacional. Vamos começar aqui, ó. Escravidão indígena. Você sabe que o primeiro modelo de escravidão que predominou no Brasil foi a escravidão indígena. Então, quando o europeu, quando o português chega no Brasil, ele tem contato com o indígena, à primeira vista ali um contato amistoso, mas logo depois vem a escravidão. Porque o europeu, o português, precisa de mão de obra para explorar o pau-brasil, depois o açúcar. E o primeiro povo a ser escravizado, então a primeira etnia a ser escravizada são os povos originários, são os indígenas. Tudo bem? Relembrou aí? Ótimo. Olha só, a exploração colonial inicial se deu com a escravidão indígena. Então a escravidão indígena foi a primeira forma de exploração colonial no Brasil, dominando entre 1500 e vai até aí o século XVIII. Ok? E eles resistiram bravamente. Como que eles resistem? Olha só, os índios conheciam profundamente o território e aí fogem para o interior, enquanto padres jesuítas como José de Anchieta defendiam a sua catequização e proteção. Nesse momento, inclusive, há uma espécie de choque entre o papel da igreja, ou o que pensava a igreja, e os nativos. A igreja pensava em catequizar, em cuidar, não é, da educação religiosa cristã a esses povos. Já a coroa pensava em escravidão, pensava em utilizar a mão de obra. Tudo bem? Olha só, pessoal, observa aqui quais são as formas de resistência indígena, as principais formas de resistência do indígena ao trabalho forçado, ao trabalho escravo. Em primeiro lugar, vale ressaltar aí as fugas estratégicas. Sim, observa o seguinte: quem está na terra primeiro? Quem está aqui primeiro? Na colônia? Na terra? Exatamente, o indígena, não é? O povo nativo, os povos originários, ok? O europeu chega depois. Aí eu te pergunto, querido aluno, quem conhece melhor esse território, quem conhece melhor essa terra? Exatamente, o nativo, o indígena, o povo originário. Com isso, com o conhecimento nativo sobre a sua terra, ele, começa a fugir. Então ele foge por caminhos na mata, foge para outras regiões distantes. E aí o europeu que não conhece bem esse território começa a caçá-lo, mas sem sucesso. Então as fugas estratégicas, as fugas pelo território que eles conheciam, se torna aí o primeiro grande artifício dos nativos contra a escravidão. Tudo bem? Olha só, outro artifício interessante aí é a defesa territorial. Então sim, eles defendiam seu território com suas armas. Sim, as armas deles eram bem mais rudimentares e bem menos efetivas que as armas dos europeus, mas eles se organizavam, pintavam o rosto assim e iam para a guerra, tá? E guerreavam sim, muitas tribos, muitas etnias chegavam a guerrear contra os europeus para defender o seu território. Isso também acontecia. Tudo bem? E como que foi esse processo de transição para a escravidão africana? Se o índio estava sendo escravizado e ele fugia,
muitas vezes também ele morria, tá? Ele não resistia ao trabalho. O europeu começou a pensar, quem irá substituir essa mão de obra? Aí você pensa assim, professor, por que o próprio europeu não foi trabalhar, não é? Ah, ele queria uma mão de obra escrava, barata, ok? E aí ele se volta para onde? Para a África, tá? Para os africanos, que devido a um preconceito racial absurdo, diga-se de passagem, eles encaravam os africanos como nem sendo seres humanos igual a eles, nem sendo portadores da alma europeia que eles tinham. Por isso que tratavam os escravos africanos de peça, um objeto, sabe? Coisa horrível. Mas fato é que, com a ausência cada vez maior dos escravos indígenas, eles se voltaram para a África, para a expansão do que eles chamavam aí na época, e chamamos até hoje, de tráfico negreiro. Trazer os escravos da África para trabalhar aqui nessas terras, trabalhar aqui no Brasil. Então observa aí, milhões, não disse milhares, eu disse milhões de africanos foram trazidos para a América e para o Brasil em condições desumanas para trabalhar em lavouras, principalmente cana-de-açúcar, para trabalhar também nas minas de ouro, prata, diamantes e nas cidades coloniais. Foram trazidos aos montes. E esse escravo africano, ele já é mais resistente ao trabalho do que o indígena, tá? Esse escravo africano para o europeu tem um ganho muito alto porque ele ainda pode ser comercializado nas feiras de escravos. Então gera esse lucro também. Esse escravo africano não conhecia o território como o indígena conhecia, então vai ser mais complicado para o africano fugir. Embora isso aconteça também. E nós vamos ver aqui já já. Tudo bem? Está acompanhando? Está entendendo? Então, vamos lá. Forma de resistência agora negra à escravidão aqui no Brasil. Tá bom? Eu selecionei 3 principais para vocês, tá bom? Fugas e quilombos. Então, os escravos negros africanos fugiam individualmente ou em grupos organizados, formando os quilombos, como o lendário Quilombo dos Palmares, que é símbolo máximo de resistência escrava negra no Brasil. O que são os quilombos? Os quilombos são aquelas unidades, eles fugiam no meio da mata e iam para essas comunidades, essas unidades lá, produzir, se proteger, viver ali em comunidade. Escravos que fugiam de diversos lugares acabavam encontrando abrigo nesses quilombos, nessas comunidades no meio do mato. O maior de todos esses quilombos no Brasil, o quilombo aí dos Palmares. O quilombo O quilombo liderado por Zumbi dos Palmares. Ok? Tudo bem? Vamos seguir. Revoltas e insurreições. Eles organizavam revoltas e insurreições coordenadas, lideradas aí pelos africanos mais experientes, crioulos, conhecedores do sistema. Olha que interessante, tá? Eles sabotavam, né, a vida cotidiana, sabotavam o trabalho, sabotavam ali os locais de trabalho, praticavam sabotagem, tá? Recusavam-se a trabalhar, trabalhavam com lentidão. Eles faziam isso, tá? Sabotavam aí as tarefas impostas. Começavam a trabalhar lentamente, começavam a trabalhar bem devagar, quebravam um moinho, quebravam um estábulo, e assim isso era uma forma de ele promover aí a sua resistência ao trabalho escravo. Tudo bem, alunos? E qual é o papel da igreja e da coroa nesse processo escravocrata aqui no Brasil? Eu já dei para vocês uma dica aí atrás, né? Mas observa aqui. Qual a posição da igreja? A igreja católica, especialmente quem? Os jesuítas, defendiam oficialmente
a catequização e a proteção dos indígenas, mas nem sempre conseguiu impedir efetivamente essa escravização, essa escravidão. Porque o interesse econômico e o interesse nesse trabalho forçado escravo era sempre superior. E qual era a posição da coroa, a política da coroa portuguesa com relação a isso? A coroa portuguesa oscilava constantemente entre autorizar e proibir a escravidão indígena. Porque, obviamente, a coroa portuguesa era uma coroa católica, né? Então, a coroa portuguesa sofria pressão da igreja, aí aliviava um pouco, vinha com as políticas para diminuir um pouco o tráfico negreiro, mas aí os interesses também da região, para a exploração das minas principalmente, era muito grande, e o dinheiro circulava grandemente no Brasil a partir da era da mineração, e aí intensificava o tráfico negreiro, intensificavam-se as feiras de escravos, enfim. Acaba que sempre foi priorizado o interesse econômico, muito mais do que questões humanitárias. Aliás, como eu falei para vocês, o europeu não enxerga o africano como um ser humano igual a ele. Enxerga inferior, ok? E esse é um dos motivos que vai levar o europeu a escravizar o africano. Tudo bem? Está compreendendo? Está entendendo? Resgatou esse conteúdo aí na cabeça? Sei que você já estudou sobre isso. E por isso, agora, eu te convido a exercitar. Olha só, olha essa atividade. Durante o período colonial, muitos africanos escravizados resistiram ao cativeiro no Brasil de diferentes formas. Uma das mais conhecidas foi a formação de comunidades independentes em áreas de difícil acesso, que reuniam fugitivos da escravidão. Esses grupos, que chegaram a se organizar política, social e militarmente, eram chamados de, letra A, aldeamentos missionários, B, bandeiras paulistas, C, quilombos, D, sesmarias, ou letra E, irmandades religiosas. E aí, pessoal? De acordo com o conhecimento que você traz da tua vivência escolar, de acordo com o que você viu hoje, percebeu aí que ficou fácil? Ficou fácil, não foi? Qual é a alternativa correta? Muito bem. Acabamos de falar sobre ele, sobre os quilombos. Os quilombos que são aí essa forma de resistência, essa organização. A questão nos traz aqui, em comunidades independentes, áreas de difícil acesso, para onde os escravos fugitivos iam. Próxima atividade. Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, os povos indígenas protagonizaram diferentes formas de resistência à escravidão e à perda de seus territórios. Essas estratégias iam desde fugas para regiões de difícil acesso até confrontos armados, como na Confederação dos Tamoios e na Guerra dos Guaranis. Nesse contexto, pode-se afirmar que a resistência indígena no período colonial se caracterizou principalmente por, letra A, apoio constante às expedições coloniais, visando a integração econômica. B, alianças eventuais com colonizadores contra grupos rivais, sem qualquer resistência à escravidão. Letra C, defesa de seus territórios e modos de vida por meio de guerras, fugas e alianças interétnicas contra a dominação colonial. D, criação de quilombos em todo o território brasileiro, em conjunto com africanos escravizados. Letra E, submissão absoluta às missões jesuíticas, sem questionamentos ou conflitos. Qual é a alternativa correta, pessoal? Ótimo! Letra C, se caracterizou principalmente pela defesa dos seus territórios e seus modos de vida, por meio de guerras, fugas, alianças interétnicas contra a dominação colonial.
por fim, meus queridos alunos, depois do que vimos aqui, nós podemos concluir que para essas comunidades, tanto as comunidades originárias, os povos indígenas, quanto para os descendentes de escravos africanos, é necessário, olha essa frase aí, resistir para existir. Para eles foi necessário resistir para existir. E por isso que nós temos hoje uma sociedade tão miscigenada, ok? Por exemplo, nós temos aí a resistência multifacetada, que é a resistência negra e indígena, que se manifestou de diversas formas: fugas corajosas, revoltas organizadas, alianças estratégicas e preservação cultural. Temos também um legado, e que foi um legado de coragem. Essas lutas desafiaram corajosamente o sistema escravista colonial e deixaram um legado permanente de coragem, dignidade e de esperança. E há necessidade de haver um compromisso presente. É essencial, é indispensável reconhecer, valorizar e ensinar toda essa história para construir um Brasil muito mais justo, inclusivo e verdadeiramente plural. Isso é o ideal. Um Brasil justo, inclusivo e verdadeiramente plural, que respeita as suas raízes históricas. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado bastante, compreendido, tenham resgatado esses conteúdos na cabeça aí, conteúdos que são fundamentais para a tua vida futura aí no ensino médio. Eu te espero numa próxima aula. Até mais!